Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito? Do quê? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, eu só estarei por cabeça e jamais por cauda, por cima e jamais por baixo. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, vai se cumprir, vai se materializar na minha vida em 2017. Amém? Sente-se, por favor. Em Obadias, capítulo 1. Obadias, capítulo 1. A partir do versículo 3. É que, diga comigo, a arrogância do seu coração o tem enganado. Arrogância, o orgulho, a arrogância do seu coração, o orgulho do seu coração o tem enganado. E aí está um grande problema, porque ninguém se considera orgulhoso. É raro quando você encontra alguém que diz assim: eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa arrogante, eu sou. É raro. As pessoas, boa parte das pessoas, infelizmente, não reconhecem. Algumas não veem, algumas veem, mas não reconhecem e não trabalham para mudar isso. E a arrogância, a soberba, leva à queda. É a causa da queda de muitas pessoas. Porque o arrogante não está aberto. O arrogante é senhor de si mesmo. O arrogante não aceita conselhos. Ele é dono da verdade. O arrogante não é servo nem de Deus. Ele é servo, ele é senhor de si mesmo. E é complicado. O arrogante se torna rebelde. O arrogante anda em pecado de rebelião. Anda em pecado de rebelião, bispo. Anda em pecado de rebelião. Porque o arrogante, ele não se submete. Ele é orgulhoso. Ele não cede ao que precisa ceder. Por que geralmente as pessoas elas chegam ao fundo do poço para realmente chegar à posição que Deus quer? Porque o orgulho não deixa. Geralmente o orgulho não deixa. O orgulho, ela sustenta um orgulho, ela sustenta uma arrogância muito grande e ela não se submete ao que ela precisa se submeter. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades da rocha e constrói sua morada no alto dos montes, você diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Quando ele está numa boa posição, quando ele está numa posição que aparentemente ele está seguro, então ele pensa assim: mas está tudo bem, está tudo dando certo, quem pode me derrubar? Quem pode mudar essa situação? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Por isso, nós não podemos nos esquecer daquele versículo que diz assim: acima de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração. E coração, guardar o coração, significa o seguinte: primeiro, veja como está o seu coração para com Deus e para com a palavra, porque geralmente as pessoas se apegam muito àquela situação assim: não, eu sou uma pessoa de coração bom, eu gosto de fazer o bem ao próximo, eu não faço mal a ninguém. Não, esquece, isso aí é a tua obrigação.
Isso aí é obrigação minha, obrigação tua, você não está fazendo mais do que tua obrigação, e aliás, se fizer diferente, você vai descer ao fundo do poço. A gente precisa mudar aquela cultura de acreditar que o que nós fazemos, nós estamos fazendo assim, eu estou fazendo para, não, tudo que nós fazemos por nós mesmos, é por nós mesmos. Fez errado, quem vai fazer a colheita somos nós. Viu? Agiu errado, a colheita é sua. O coração entrou, o coração se tornou orgulhoso, sustenta o orgulho. Quem vai ser prejudicado com isso? Somos nós. Deus fala, a gente ignora. Quem vai ser prejudicado? Somos nós. Então nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós nos apegamos muito a essa linha de pensamento, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa temente a Deus. Não, primeiro, temente a Deus se submete à vontade de Deus. Temente a Deus tem sede de Deus. Temente a Deus busca a Deus de todo o seu coração. Temente a Deus procura saber qual é o propósito de Deus e o que Deus quer com ele, porque Deus tem propósitos conosco. Então começa por aí, o temente a Deus. Espera aí, eu temo o Senhor e eu quero saber o que é o propósito. Eu vou parar, eu vou buscar Senhor. Qual é o propósito do Senhor comigo, com a minha vida, o que o Senhor quer que eu faça? Mas muitas vezes, sem que a gente reconheça isso, o orgulho, a arrogância, a soberba não permite que a gente se submeta ou pare para buscar justamente essa revelação, esse entendimento do que Deus quer. O que Deus está falando comigo. Quando Deus fala comigo, como eu reajo? Obadias, nós vamos para Tiago 1, 16 e 17. Meus amados irmãos, diga comigo, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Diga assim comigo, que não muda com sombras inconstantes. Deus não muda. Deus não é inconstante. Vamos lá. Tiago 1,7. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, repita essa palavra comigo, e é instável em tudo o que faz. Instável, inconstante. O segredo, talvez uma das palavras mais importantes que nós temos ouvido nos últimos tempos, seja esta, né? Estável, estabilidade, porque isso significa continuidade. Isso significa continuidade, a consistência. O que é instabilidade? É aquela oscilação, não tem consistência, não é estável, não é consistente, é oscilante. E existem pessoas que a mente, ela é assim, mente dividida e instável. Ela nunca tem uma firmeza, ela não é constante. Quando nós estamos lendo isso aonde, gente? Aonde nós estamos lendo? Na Bíblia. Primeiro ponto, quando você lê algo na Bíblia, traga para o espiritual. O espiritual define o resto. Quem é inconstante na vida é porque é inconstante espiritualmente. Então o primeiro ponto que nós precisamos trabalhar é a nossa estabilidade espiritual. A estabilidade, constância espiritual.
Pode prestar atenção que há momentos que você julga estar firme, daqui a pouco você está fraco. Há momentos que você se levanta com muita força, quer buscar a Deus, quer orar, quer ouvir a palavra, quer louvar, quer estar na igreja continuamente, daqui a pouco você não quer mais nada disso. Há momentos que você pega para meditar e ouvir e se alimentar, porque você quer fazer o certo, daqui a pouco já não quer mais. Há momentos que, não, eu não posso agir assim. Eu não posso deixar que isso tome conta do meu coração. Daqui a pouco voltou atrás novamente. É instável. E, volta o versículo anterior. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Sabe por quê? Deus está nos observando antes de realizar algo maior em nossas vidas. Ele está nos observando como somos agora. Antes de realizar algo maior, confiar algo maior, propósitos maiores, realizações maiores, uma unção maior, um poder maior, Ele está nos observando como estamos nessa medida. E não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Passa, pois tem mente dividida. Há momentos que está firme, há momentos que não está, há momentos que quer submeter a palavra, há momentos que a carne fala mais alto, há momentos que está com seu espiritual elevado, há momentos que está lá embaixo, há momentos que quer em tudo na Bíblia, há momentos que já está questionando a Bíblia, há momentos que... Cada momento é um momento. Se eu parasse aqui, responderia já muitos questionamentos, muitas interrogações de muitos. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Já responderia. Por quê? Porque você tem mente dividida. Você diz que crê, sopra um vento mais forte, você já não crê. Você diz que está firme, sopra um vento mais forte, você já não está firme mais. Você diz que agora vai pegar para valer, sopra um vento mais forte, ou o diabo cria embaraços, você já está voltando, já não está dando continuidade, já perdeu aquela estabilidade. Lembre-se sempre que tudo que você ouvir dentro da igreja, tudo que você ouvir dentro da igreja, aqui não existe palestra motivacional. Primeiro ponto, receba para o teu espiritual, e do teu espiritual você encaminha para as demais áreas da sua vida. Primeiro ponto, é para o teu espiritual. Porque, como nós começamos a leitura, nós precisamos, no início, diga comigo, a arrogância do seu coração o tem enganado. A arrogância, o orgulho do seu coração o tem enganado. Não, mas está tudo bem, está tudo bem, Deus, eu não sei, Deus tem me abençoado assim, Deus tem cuidado. Muitas vezes a bênção de Deus não significa aprovação. Não significa. Por quê? Nós precisamos, eu falava essa semana, que toda a jornada do povo de Israel no deserto, quando eles levantavam um acampamento, caminhava, quando baixava o acampamento, o que acontecia? Tinha a arca da aliança, que era a presença do Senhor. A presença do Senhor, eles tinham que montar acampamento todos ao redor, diga comigo, todos ao redor da arca da aliança, onde estava a presença de Deus. Era símbolo da aliança. Eles tinham que montar a sua arca toda, o acampamento todo era voltado para a presença de Deus. Todas as suas tendas eram voltadas, e no meio, no centro, estava a presença de Deus. E aí, que é uma pregação que nós trouxemos recentemente, o Senhor descia, e a nuvem que representava a presença do Senhor, quando descia ali, enquanto ela não levantasse acampamento, ninguém podia levantar. Porque se levantasse e saísse, ia por conta, ia sozinho.
Tinha que aguardar, porque quando a nuvem levantava, então era hora de seguir. Então eles viviam totalmente, inteiramente na dependência de Deus, totalmente voltados para a presença de Deus. Então, olha o que acontece hoje: eu não preciso disso, eu não dependo disso. A arrogância do seu coração tem enganado. E aí existem aqueles: você vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos, parece que está seguro, parece que ninguém te atinge lá. Você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali o derrubarei, declara o Senhor. Isso aqui tem que estremecer a nós, porque eu só estou seguro se eu estiver realmente com o meu coração em Deus, como servo de Deus, porque o coração orgulhoso faz você servo de você mesmo, de si mesmo. O coração orgulhoso faz de você senhor da sua própria vida. Você não submete à vontade de Deus e nem aceita quando fala que você está errado, porque você é senhor de si mesmo. Você não erra, você não comete erro algum, você sabe o que faz. E infelizmente muitos têm sido enganados pela arrogância, pela soberba, e automaticamente têm se tornado rebeldes ou estão em rebelião. E rebelião, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Bispo, puxa vida, essa palavra, ela me oprime. Não deveria te oprimir, porque não é na igreja que você cai, você já chega caído do mundo. Aqui é justamente para nos ensinar como não viver aquilo que nós já vivemos no mundo. É justamente para entender o que aconteceu conosco anteriormente. E como é que eu faço? Como é que eu faço se eu não tiver tempo com Deus, se eu não me dedicar a falar com Deus e ouvir Deus falar comigo? Eu vou seguir a minha própria direção. Eu vou sustentar o orgulho, porque o coração do homem é uma coisa terrível, é enganoso. O coração do homem é enganoso. A gente nunca está errado, a gente sempre está certo, e a gente muitas vezes se tenta valer daquela situação. Não, eu não faço mal a ninguém, eu sou uma pessoa maravilhosa. Será? A hora que Deus olha para o meu interior, será que Ele vê isso? Coração quebrantado, humilde, submisso? Será? Mas Ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, diga comigo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos lá. Eu poderia citar alguns homens, biblicamente falando, homens que o orgulho entrou no seu coração, dominou o seu coração, como por exemplo, depois procura fazer uma pesquisa, porque eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Procura fazer uma pesquisa, posso dar alguns nomes importantes para você. Saul não precisa, porque nós falamos muito de Saul, né? A postura de Saul e o primeiro rei de Israel, e que fez a sua vontade e não a vontade do Senhor, e Deus tinha um propósito muito grande na vida dele, e através dele, como o que está provado, que Deus o colocou como o primeiro rei de Israel. Mas o orgulho tomou conta e ele caiu e perdeu sua posição. Mas poderíamos falar do rei Uzias. O rei Uzias, que começou muito menino, e começou, o texto, o início da leitura diz assim: fazendo tudo que o Senhor aprova. Ele fazia tudo que o Senhor aprovava. E aí o que aconteceu? Ele começou a crescer, e conquistar, e formar exércitos grandes, e começou a crescer na agricultura, e começou a crescer na tecnologia, desenvolveu armas que não existiam na sua época, armas de guerra, de engenharia, de alta tecnologia para a sua época, e começou a prosperar, e os seus rebanhos crescer, e a sua agricultura crescer e multiplicar, e a Bíblia diz que ele foi se tornando grande, e a sua fama foi se estendendo, foi se estendendo, até que o orgulho entrou no seu coração.
O orgulho entrou no seu coração e ele acreditava que ele não precisava mais. Ele de rei, ele já queria também ser sacerdote. Eu não preciso submeter, eu mesmo faço do meu jeito, da minha maneira. Eu tenho o meu jeito para servir a Deus. E foi no seu jeito de servir a Deus que ele caiu. Aliás, caiu, se tornou leproso, depois de crescer tanto, depois de avançar tanto, depois de subir tanto. A Bíblia diz que o orgulho entrou no seu coração. E o orgulho entrando, ele se tornou leproso e morreu leproso. Uzias, grave esse nome. Diga comigo, Uzias. É lindo de se ver. É uma passagem que eu acho incrível. É uma passagem fantástica. E fazia tudo que o Senhor aprovava. Aliás, é uma coisa muito interessante, Primeiro, tinha um sacerdote chamado Zacarias, que Zacarias era o seu mentor, orientador, e ensinava tudo que Deus, Zacarias, o homem de Deus, ensinava a ele a fazer o que Deus aprova. Mas chegou o momento que Zacarias partiu, e ele, como não tinha o Espírito de Deus, passou a seguir a sua própria direção, sua própria vontade. E depois de subir tanto, está lá o texto, diz assim, o versículo diz assim: o orgulho precedeu a sua queda. O orgulho entrou no seu coração e ele caiu. Bispo, eu não sou orgulhoso, será? Será? Saul, Nabucodonosor. E o interessante é que Deus sempre fala conosco, Antes da queda, Deus fala. Porque Deus nos dá a oportunidade de ajustarmos o que precisa ser ajustado, de consertar o que precisa ser consertado, de chegarmos aonde Deus quer que a gente chegue. Mas muitas vezes a gente ignora. Você vê que Nabucodonosor também, Deus falou com ele, passou um ano, nada mudou. A hora que ele está lá, parecendo que estava orgulhoso de todos os seus feitos, de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, inclusive admirando tudo que havia construído, o Senhor disse: passou o seu tempo, chegou a tua hora. E aí, foi pastar com os animais. E depois da sua queda, depois de 3 anos pastando, gemendo, padecendo, voltou a sua consciência, e ele diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Deus de Daniel. Que Deus usou Daniel para falar com ele. Diga comigo, Deus usou Daniel para falar com ele. Deus nos usa. E quando eu digo Deus nos usa, Deus nos usa. Deus fala com você, quando está falando com você, Ele está falando comigo também. Ele fala, a palavra corta aqui e aí. Amém? Mas Ele nos concede graça, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E outra é graça, nós falamos recentemente, graça é a plenitude, a totalidade do poder de Deus em nós. Graça para fazer aquilo que achávamos que não conseguiríamos fazer. Graça, poder para fazer aquilo que parecíamos que não tínhamos condições de fazer, que não conseguiríamos fazer. Deus concede graça, poder aos humildes. Então, para Deus não cabe essa conversa assim: eu não consigo. Consegue, Ele dá graça. Consegue ou não quer? Não consegue ou não quer? Tem isso. Porque conseguir todo mundo consegue, porque Ele concede graça. Graça é a totalidade do seu poder em nós. É a unção, o poder de Deus em nós. Então, não existe, para Deus não existe essa situação assim: eu não consigo fazer isso, eu não consigo ceder nisso, eu não consigo me submeter. Consegue, Ele dá graça. Ele dá graça, conseguimos. A verdade é essa, que para Deus não cabe essa justificativa: eu não dou conta, eu não consigo. Não, talvez eu não sou humilde o suficiente para isso. Talvez eu sou orgulhoso e eu não consigo me submeter a isso, ceder a isso. Então aí é diferente, então eu não quero.
Porque quando eu me torno humilde, Senhor, eu estou aqui para me esvaziar, eu não quero fazer a minha vontade, eu não quero ser Senhor de mim mesmo, eu não quero, meu Deus, ser, meu Deus, servo de mim mesmo, nem Senhor de mim mesmo, eu quero ser servo do Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, eu quero me submeter à tua vontade e não à minha, meu Deus, eu quero fazer a tua vontade, o que o Senhor aprova, não o que eu aprovo, meu Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Diga comigo: resistam ao diabo e ele, o quê? Como eu disse anteriormente, tem gente que acha que o diabo está usando alguém. Não, às vezes o diabo está usando a própria pessoa. Tem gente que acha que o diabo está usando alguém, tem uma outra pessoa, e na verdade muitos não se dão conta que o diabo está agindo na própria pessoa. O orgulho já tomou conta, a arrogância já tomou conta, a rebelião já tomou conta. O espírito de rebelião, aquele mesmo espírito de Saul, que foi o espírito da rebelião, o mesmo espírito de Lúcifer, né, que se rebelou contra o Senhor, quis fermentar e atingir um número grande de pessoas, arrastar um número grande de anjos com ele. Todo tipo de rebelião dessa natureza é do diabo, tá? Quero deixar isso muito claro. Às vezes a pessoa fala: mas tem um monte de gente que está me ouvindo, eu já falei com... Ixi, maravilha, não tem problema. Futuramente vamos descobrir se dá certo. Não dá. Como sempre falamos, só existe um lugar seguro para nós: no centro da vontade de Deus. Como diz o primeiro versículo, não importa quão alto você suba, não importa quão alto você faça a sua morada, e Deus permite que suba muito alto para Ele mostrar. Agora, subiu? Acha que está seguro? Desce. Amém? E a gente tem visto isso não só na vida de muitas pessoas que Deus permite que a gente veja, como também, volto a dizer, você vê que o Brasil tem passado por uma situação que os grandes, os soberbos, os arrogantes e assim por diante, todo tem, não importa o tamanho, não importa o tamanho, todos, se não estiverem em Deus, desce, todos, amém? Então, vamos lá, Tiago 4:8, dando sequência. Diga comigo: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm, diga comigo, a mente dividida, purifiquem o coração. Puxa vida, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Gente, eu fico pensando, deixa eu falar uma coisa importantíssima para você. Eu já falei sobre isso. Tem pessoas, a gente, para entender realmente as coisas de Deus, os propósitos de Deus, a gente tem que viver totalmente separados, né? Uma vida separada, uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida com Deus mesmo, assim, aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Às vezes nós vemos pessoas que ela não tem uma vida separada, ela não é uma pessoa comprometida com Deus, e é como eu disse um outro dia numa reunião, e ela diz que Deus fala com ela tanto. O engraçado, tem uma coisa interessante, né? Que eu acho incrível, eu quero te colocar a pensar nisso hoje. Eu quero te colocar a pensar. Deus tem propósito conosco e através de nós. Conosco e através de nós. Geralmente, as pessoas que elas dizem que Deus fala tanto com ela, mas geralmente esse Deus falar com ela é sempre muito na conveniência, naquilo que lhe é conveniente.
somente naquilo que lhe é conveniente, naquilo que lhe agrada. Mas o interessante é que geralmente essas pessoas não escutam Deus falar com ela naquilo que ela precisa fazer. Naquilo que ela precisa fazer, se submeter, realizar. Geralmente, eu acho incrível que às vezes tem pessoas que ela procura a gente para poder falar que Deus falou com ela, acerca de, é mais ou menos assim, né? Deus mandou, chegou meu tempo, chegou, não, mas Deus nunca manda ela evangelizar, Deus nunca manda ela fazer uma visita, Deus nunca manda ela orar pelo necessitado, Deus nunca manda ela falar do amor de Cristo, Deus nunca manda ela testemunhar dos feitos do Senhor na sua vida, Deus nunca manda ela realizar a sua obra, mãos à obra de verdade. Engraçado que Deus nunca manda ela fazer aquilo que Deus precisa dela para fazer, mas geralmente Deus fala com ela muito sobre tantas coisas que na verdade muitos estão enganados, porque começa assim: Deus fala conosco, Deus nos usa, Deus tem propósitos conosco e através de nós. Propósitos conosco e através de nós. Deus fala através da sua boca, Deus abençoa através das suas mãos, Deus transfere o seu amor através de você, Deus, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida é o seguinte: eu não sei o que Deus tem comigo, já está mente dividida, porque a gente tem que saber o que Deus tem conosco. E o primeiro ponto é justamente o espiritual. Eu não sei, mas se eu não me aproximar de Deus, como é que eu vou saber o que Deus tem comigo? Se eu não parar para buscar Deus de verdade, intensamente, como é que eu vou saber o que Deus tem comigo? Eu vou seguir sempre na minha própria direção. Sempre, sempre, sempre na minha própria direção. Como é que eu vou saber? Se eu não me aproximo. Se ainda eu tenho mente dividida, se o meu coração, purifique o coração, cuidado, o coração está enganado. O que há no coração? Quais os sentimentos? Coração constante, coração estável ou coração instável? Não, agora tudo. Não, agora eu vou fazer. Não, agora eu vou pegar para validar. Daqui a pouco está voltando. Não, agora eu vou largar isso para trás. Vou largar isso. Não, larga o passado, o que passou. Não, agora é daqui para frente um foco. Não, daqui a pouco está voltando de novo. Não, agora eu vou me aproximar de Deus e vou me aproximar com toda a intensidade. Eu vou buscar Deus como nunca. Daqui a pouco está a mesma coisa novamente. Diga comigo: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. 1 Pedro 5, diga comigo: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 2 Reis 5:9, eu falei de Saul, eu falei de Nabucodonosor, eu falei de Uzias. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada. E grave essa palavra aqui, diga comigo: Eliseu enviou um mensageiro. Tudo tem um propósito, né? Você vê que Naamã era um homem importantíssimo na Síria, um general na Síria, ocupava uma posição elevadíssima, talvez o segundo homem em importância, terceiro homem em importância na Síria, porém leproso. A sua lepra impedia que a sua vida fosse uma vida perfeita. E o interessante que, como Deus trabalha, né? Quem falou de um homem de Deus, quem falou de Eliseu, foi uma escrava.
uma pessoa simples, uma pessoa que foi levada como escrava para sua terra e passou a trabalhar para sua mulher. E aquela escrava, ela se tornou uma mensageira, né? Ela se tornou uma bênção muito grande na vida desse homem. Porque um dia ela disse para sua mulher assim: puxa vida, quem dera se o meu senhor Naamã, ele se encontrasse com o homem de Deus que há lá na minha terra, ele certamente o curaria dessa lepra. E falou isso, e creu e tal, e Naamã juntou toda a sua comitiva, pediu cartas ao rei, juntou toda a sua comitiva, foi com o seu exército, e chegou até o homem de Deus. Quando chegou até o homem de Deus, Deus que sabe de todas as coisas, o homem de Deus não fez do jeito que ele esperava. O homem de Deus fez do jeito que Deus mandou. Diga comigo, o homem de Deus não fez da maneira que ele esperava, mas fez da maneira que Deus orientou. Então, aí o homem não saiu para receber, porque ele era um homem muito importante, que estava acostumado com bajulações, puxação de saco, né? Bajulações. Quem gosta de bajulações, geralmente ela se torna uma pessoa altamente orgulhosa, né? Então enviou mensageiros para dizer: vai lave 7 vezes no Rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã, diga comigo, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria dessa lepra. Eu estava certo que seria assim, e saiu indignado. Aí descobre-se que a lepra na carne era resultado da lepra do orgulho no coração. A lepra na carne só era um reflexo do orgulho do coração. Imagine, leproso, mas orgulhoso. Ele foi ali para quê? Para receber bajulação, puxa-saquismo, ou ele foi ali para ser curado? Repita isso para mim: ele foi para ser curado, ou ele foi para receber bajulações, honra, puxação de saco e etc. O que ele foi para fazer? Então o que ele não precisava era de bajulação, concorda comigo? O que ele não precisava era de gente puxando o saco dele. O que ele não precisava era de bajulação. Então, ele foi para ser curado da lepra. E por pouco ele volta pior. Porque olha a atitude dele. Primeiro ficou indignado, saiu falando que não devia. Não são os rios de Abana e de Farpar em Damasco melhores do que todas as águas do rio de Israel? Das águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? É do seu jeito ou do jeito de Deus? É você que escolhe a maneira ou é o jeito de Deus? É porque o rio dele era limpinho. E o Jordão não era limpinho. O Jordão era um rio... Ele parece que ele é tomado por lodo. Ele é todo esverdeado. Ele não é uma água limpa. É barroso, cheio de lodo, todo esverdeado. Mas não podia ser lá? Não podia. Porque para curar a lepra, que primeiro ela nasce no seu coração, é um banho de humildade. É onde você precisa mergulhar. É onde você precisa se submeter. Porque ele precisava de cura, mas você viu, né? Aqui não, Primeiro eu achei, se for para mergulhar nesse rio sujo aqui, tinha lá na minha terra rios melhores do que esse. Fica leproso então, não tem problema. É mais ou menos assim. Você acha que é do teu jeito, por que você não foi curado lá então? Por que não mudou? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali o quê? Quase por pouco que a sua história termina assim. Por pouco que a sua história termina nessa condição. Leproso. Morreu de lepra, foi comido por uma lepra.
Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais, você vê que não pediu dinheiro para ele, não pediu nada, pediu uma atitude de humildade, de fé, de obediência. Uma atitude de humildade, de fé, de obediência, de perseverança. Quanto mais, quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Quanto mais, apenas isso. Assim ele desceu ao rio Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Se ele não tivesse vencido aquele orgulho, se ele não tivesse vencido a lepra da arrogância, é por isso que a gente pede sempre o seguinte, né? Cuidado, porque a gente entra pelas portas da igreja e a gente ainda sustenta, né? Tudo isso. Sustenta a lepra do orgulho, a lepra da arrogância, a lepra da soberba. Nos tornamos rebeldes ou vivemos em rebelião à própria palavra, em rebelião às orientações, aos conselhos bíblicos, à vontade de Deus. Isso eu não me submeto, isso eu não aceito, isso eu não concordo, isso eu discordo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não concordo com aquilo outro, e a lepra continua. Mas o orgulho, a arrogância, aquela postura de senhores de si mesmos, autossuficientes, preocupado com o que os outros vão dizer e vão pensar, e não com o que Deus está dizendo ou pensando. Deus esperando um espírito de servo. Se você for servo, se você for senhor da sua própria vida, então você vai fazer somente as suas vontades, e você não vai fazer a vontade do Senhor. E eu quero deixar claro uma coisa para você: servo não faz a sua própria vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor, e por isso o servo é honrado pelo seu Senhor. Diga comigo: o servo não faz a sua própria vontade, o servo faz a vontade do seu Senhor. Então, antes de mais nada, antes de tomar qualquer decisão e dizer assim, isso eu não faço, cuidado, analisa profundamente o que Deus quer que você faça, qual é a vontade do seu Senhor, porque se você for senhor de sua própria vida, você viu o que acontece com os orgulhosos, com os arrogantes, com os soberbos, com os senhores de si mesmos, e não importa o quanto suba, desce. O orgulho do homem, diga comigo, o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde, o que está escrito? Obtém honra. O orgulho do homem humilha, mas o espírito humilde obtém honra, ou seja, Deus o honrará. Então, antes de sustentar aquele orgulho que você diz assim, não, mas o que vão pensar, não, esquece isso, esquece o que vão pensar, para de viver em torno do que os outros pensam, que os outros não podem fazer nada por você não, viu? Os outros não podem fazer nada por você não, só Deus pode, e quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus é conosco, Deus nos honra, Deus nos abençoa. Quando nós vamos saindo e seguindo a nossa própria direção, a nossa própria vontade, as coisas começam tudo a dar errado. Já começa tudo a voltar para uma outra direção e tudo começa a dar errado. Vamos lá. Provérbios 11, 2. Diga comigo, quando vem o orgulho, o que está escrito aí?
quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O orgulho vem antes da destruição. Diga comigo, o orgulho vem antes da destruição. Outra tradução, antes da queda. Antes da queda, o orgulho estava lá. Sempre antes da queda, o orgulho estava lá. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Pode passar. Números 11, 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e depois ao redor e dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés. Isso é o que deveria acontecer, né? Que coisa incrível, que coisa linda. Do Espírito que estava sobre Moisés, daquele Espírito, do mesmo Espírito, foi derramado sobre 70. Que coisa linda, né? Do mesmo Espírito que estava sobre Moisés, daquele mesmo Espírito foi derramado sobre 70. Aí, então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era o auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo, diga comigo, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Você vê que a história dos ciúmes, né? A história dos ciúmes, daquele ciúminho, da posição, do crescimento do outro, né? O Espírito de Deus está usando, né? O Espírito de Deus é mais ou menos assim: mas quem eles pensam que são? Corre lá para Moisés e diz assim: Moisés, olha, tem 2 lá profetizando como o Senhor. Para, você está com ciúmes. Quem dera se todo o povo de Deus, quero que você repita isso novamente para mim, comigo, diga: quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Olha que coisa maravilhosa, e isso é o que deveria acontecer. Quem dera se todos fossem profetas, se todos fossem instrumentos, se todos falassem da palavra, quem dera. Interessante que uma coisa chama atenção também, né? Foi derramado sobre 70, mas em 2 permaneceu. Olha que coisa incrível. Foi derramado sobre 70, mas de 2 deles permaneceu o Espírito ali e continuaram. Eu diria assim: quem já recebeu um grande revestimento do Espírito Santo e depois... Quem já recebeu uma grande unção, um grande revestimento do Espírito Santo e depois... nunca mais. Quem já recebeu uma grande unção, um grande revestimento do Espírito Santo e depois o Espírito? Não houve continuidade. Será que era só para aquilo? Aquela unção, aquele revestimento, o próprio batismo no Espírito Santo, uma unção que Deus derramou sobre você, só foi para aquilo só? Viu, meus obreiros? Viu, igreja? Será que foi para uma vez e mais nada? Não era para algo maior, dar continuidade? O Espírito que estava
Depois nós vamos ver o que Deus fala de Moisés. Como Deus vê Moisés. E se é bom o mesmo espírito que esses homens receberam ou não. Porque cada medida, cada unção que você recebe, cada talento, a Bíblia diz que cada talento é para ser multiplicado. O que você tem feito com o seu talento? Enterrado? Porque talento é para ser multiplicado. Então, se ele não é multiplicado, não vai ser usado, então o que Deus faz? Deus tira e dá outro. Porque se não for para ser usado, se não for para ser utilizado ou multiplicado, por que Deus vai deixar aquela unção, aquele talento, aquele revestimento em nós? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Puxa vida, coisa linda. No dia seguinte assentou-se para julgar questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar? E todo este povo espera em pé desde manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes o decreto e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: diga comigo, o que você está fazendo não é bom. Mais uma vez comigo, diga: o que você está fazendo não é bom. Poxa vida, né? Como é bom a pessoa ter bom discernimento e um bom espírito dentro dela, né? Imagine, o Moisés, que foi ungido pelo Senhor, foi colocado como autoridade máxima sobre o seu povo, como líder, como profeta, como legislador, como autoridade máxima sobre o seu povo. Estava ali trabalhando de uma determinada maneira, agindo de uma determinada maneira. Aí vem o seu sogro e diz assim: o que você está fazendo não é bom. O que você diria? O que você, geralmente, quando você recebe uma palavra como essa, o que você está fazendo não é bom, como você está agindo não é bom, como você tem conduzido não é bom. Tem gente que diria assim: quem ele pensa que é? Eu tenho o meu jeito, a minha particularidade com Deus. Eu tenho a minha particularidade com Deus. Da minha vida sei eu. Você não está na minha pele. Porque geralmente essa é boa, né? Você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe quais são as minhas batalhas, as minhas lutas. Você não sabe. Geralmente a gente sempre tem uma boa justificativa. Espera aí. Se Deus está usando alguém para falar que o que eu estou fazendo não é bom, eu analiso com o Espírito Santo. Eu preguei sobre isso aqui, para quem perdeu, eu preguei sobre isso aqui nas vigílias dos 7 Espíritos, quando nós realizamos a vigília dos 7 Espíritos, falando de um espírito extraordinário que tem faltado na maior parte das pessoas, que é um dos 7 Espíritos, o espírito de conselho. O espírito de conselho, que é uma coisa incrível. O espírito de conselho, quando ele não está na vida da pessoa, ele não aceita opinião, ele não aceita conselho, ele não aceita nada. É um orgulhoso, um arrogante, e a queda certamente é o que vai abrir os olhos, se abrir. Mas o espírito de conselho, no primeiro nível, é a capacidade de você ouvir e acatar um bom conselho bíblico. No segundo nível, a pessoa que é capaz de acatar, de colocar em prática um bom conselho,
ele vai para o segundo nível, que ele se torna capaz de aconselhar. Não adianta alguém querer aconselhar quando esse alguém, ele não acata nem para si, não coloca em prática nem para si. E aqui Moisés está atuando no segundo nível. Aliás, no primeiro nível de conselho. Ele está recebendo um conselho de alguém que viu, e certamente Deus usou essa pessoa para falar com ele, porque certamente envolvido com tantas coisas ele não conseguia enxergar, estava se matando e matando o povo. Aí vem o sogro de Moisés e dá esse conselho: não é bom. Sabe o que você vai fazer? Olha aqui. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me e eu lhe darei um conselho. E que Deus esteja com você. Seja você representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Quem geralmente é capaz de aceitar um bom conselho? E lembre-se que o que nós estamos falando aqui começa aqui primeiramente ao seu espiritual. Não tira a tua mente daqui, eu preciso ouvir o conselho. Não, começa pelo conselho bíblico que você tem recebido. Porque a maior parte das pessoas, sabe qual é a grande dificuldade que as pessoas têm aqui? A grande dificuldade é você ouvir uma palavra e você já conseguir analisá-la na sua vida, você já conseguir fazer a ressonância na sua vida, você já começa a meditar dentro de você, porque o tempo que nós estamos aqui, nós não estamos à toa. O tempo que nós estamos aqui, Deus está usando esse microfone para falar com você. Deus está usando esse altar para falar com você. E conforme Ele vai falando, você já vai fazendo a sua ressonância, porque Ele está falando e amanhã ninguém vai poder dizer assim: eu não sabia o que fazer. Não sabia não. Sabia sim, senhor, porque eu tenho falado com você claramente. Quando eu falo com você, eu mostro a você os pontos. Quando eu falo com você, o teu coração dispara. Quando eu falo com você, você tem ataque cardíaco. Eu falo com você, mas você finge que você não está entendendo que eu tenho falado com você. Porque a gente sabe quando a palavra vem. Não tem jeito a gente fugir. A gente pode até se fazer ignorar a palavra, mas não temos como ignorar os resultados lá fora. Esse é o grande problema. Nós podemos ignorar cada palavra que sai do altar, mas nós não temos como ignorar nenhum dos resultados que virá lá fora. Esse é o grande problema. Então é inteligente da nossa parte que a gente possa ouvir e não ignorar, acatar cada palavra que Deus tem falado conosco. O nível de comprometimento, o nível de humildade, se submeter à vontade de Deus, se achegar a Deus ainda mais, se achegar a Ele ainda mais, para que Ele possa te honrar, te exaltar, te promover e fazer com que você seja bem-sucedido em tudo que Ele tem colocado nas suas mãos para fazer. Passa, por favor. Moisés disse ao Senhor que o Senhor, o Deus, que a todos dá vida, designe um homem como líder desta autoridade, desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. Dê-lhe parte de sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. 31:3, dando continuidade: o Senhor, o seu Deus, atravessará pessoalmente à frente de vocês.
Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. O Senhor fará com elas como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Ou, mudando aquela tradução, esforça-te e tenha bom ânimo. Não tenha medo, não fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhes disse na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso, ou esforça-te e tenha bom ânimo, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você as repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à frente e estará com vocês, e ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, nem desanime. Isso aqui cai dentro daquilo que nós temos falado essa semana, né? Semana que passou. Não tem. Quando você lê a Bíblia, quando nós lemos mensagens como esta, eu faço questão e repito isso continuamente. Cada leitura dessa que nós estamos fazendo, ela não é uma leitura para contar a história de Josué e de Moisés. É uma leitura hoje, até porque Josué e Moisés não está mais aqui. Josué e Moisés já foi o tempo deles, já foi a época deles. Cada uma dessas referências bíblicas, esforça, tenha bom ânimo. Cada promessa como essa, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com vocês. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e nem desanime. Isso é tudo para nós. É tudo para nós. Agora, nós temos que entender uma coisa. Às vezes nós olhamos e falamos assim: mas eu vejo na Bíblia, eu não vejo cumprir na minha vida. Eu vejo Deus falar, mas eu não vejo Deus fazer como Deus fazia. Claro, mas também, Deus também não tem visto pessoas obedientes como Moisés. Deus também não tem visto pessoas obedientes, submissas como Josué. Deus também não tem encontrado esses homens que estão dispostos a passar por cima da sua vontade. Tudo que Moisés está fazendo aqui agora é justamente delegando o poder que estava sobre ele a uma outra pessoa, porque Deus mandou que ele fizesse isso. Deus mandou que ele fizesse isso diante de todo o povo. Você vai dar parte da sua autoridade, você vai dar parte da sua autoridade a Josué. Diga comigo: você vai dar parte da sua autoridade, da unção, do poder, da autoridade que está sobre você vai dar a Josué. Hoje as pessoas têm medo de perder o seu lugar. Geralmente as pessoas, elas, mesmo Deus mandando, né? Mesmo Deus mandando, dê honra, dê autoridade, faça o que eu estou te mandando agora. Você vai exaltar Josué diante de todos. Você vai exaltar, dar honra, você vai dar autoridade a ele diante de todos. Eu não faço isso não. Eu não faço isso não. Primeira coisa, às vezes as pessoas, você vê que a gente diz: nós somos humildes, eu tenho um coração maravilhoso, eu tenho um coração quebrantado, mas eu não estou atento aos detalhes que Deus está falando comigo, aos detalhes que Deus está mandando eu fazer. E lembrando, né, que aquela velha frase conhecida de todos, que ninguém tropeça em pedras grandes, tropeça em pedras pequenas. Cai em pedras pequenas são aquelas que a gente ignora. Essa aqui não tem importância não, essa aqui é pequenininha. A grande a gente pode dar a volta, contornar. A pequena você pisa nela, você tropeça, você escorrega nela. Passa, por favor. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele.
de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais, diga comigo, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Que coisa linda, que coisa linda. Que coisa linda pela sua capacidade de obedecer, pelo espírito de mansidão, pelo espírito de obediência, de submissão. Você vê que houve um momento que tirou daquele espírito e transferiu sobre 70. 70 foi cheio do espírito como estava, como do mesmo espírito que estava sobre Moisés. Daqui a pouco o 68 já não tinha mais o espírito, 2 ainda sustentou o espírito. Você sabe que cada medida, você recebe uma medida de unção, você recebe uma medida de conhecimento, você recebe uma medida de fé. Quem multiplica é você. Ou você multiplica o seu talento. E como é que eu multiplico o meu talento? Primeiro, usando o que foi me dado, colocando em prática aquilo que Deus tem, me aproximando cada dia mais, me achegando cada dia mais ao Senhor, me tornando um servo e não senhor de minha própria vida. O senhor de sua própria vida não tem tempo para Deus, só tem tempo para suas próprias vontades, para o seu trabalho, para a sua vida cotidiana. O senhor de sua própria vida não se importa com a vontade de Deus, se importa com a sua vida, com o seu descanso, com o seu lazer, com o seu passeio, com o seu entretenimento, com o seu tempo, com o seu trabalho, com o seu. E aí, cadê o servo? Cadê o servo? Como está o teu coração agora? E se eu terminasse isso dizendo assim: não é bom o que você está fazendo? Igualzinho Moisés ouviu. O que você diria? Você não está na minha vida, você não está na minha pele. Não tem problema. Também não sou o dono dessa palavra. Não sou eu que falo com você. Quero deixar isso claro. Também não tirei isso da minha própria cabeça. Deus fala com você. Passa. E que fez todos aqueles sinais maravilhosos que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Fique em pé, por favor. Provérbios 3:5, diga comigo: confie no Senhor de todo o seu coração, diga, e não se apoie em seu próprio entendimento. Vou repetir: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o, diga comigo, reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Para ouvir Deus falar. Não sai igual uma desembestado. Eu preciso correr, preciso fazer, eu tenho que trabalhar. Para ouvir Deus falar. Para ouvir Deus falar. Marta, você está ansiosa com tantas coisas, quando uma só é necessária. Quando uma só é necessária. Para ouvir Deus falar. Passa. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Sei que desejas a verdade no íntimo, e que no coração me ensinas a sabedoria. Volta ali, por favor. Sei que desejas a verdade no íntimo, é o que Deus quer,
e no coração me ensinas a sabedoria. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Diga comigo. E renova dentro de mim um espírito. Lê. Um espírito instável. Não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Não pense, porque tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Cria em mim, em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Renova dentro de mim um espírito estável. Renova dentro de mim um espírito estável. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o altar. Provérbios 3:4. Então você terá o favor de Deus e... Lembra que a gente sempre diz que primeiro você alcança o favor de Deus? Se você não alcança o favor de Deus, você não alcança o favor dos homens. Porque primeiro você alcança o favor de Deus, depois Deus usa quem Ele quiser para te beneficiar. Mas se você não tem o favor de Deus, você não tem o dos homens. Primeiro você alcança o favor de Deus, você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Eu fico pensando, às vezes as pessoas, nós precisamos estar totalmente assim, dependentes de Deus. Às vezes a gente se engana achando que nós estamos seguro aqui, seguro ali. Meu amigo, quantas coisas, Quantas coisas mudam, quantas coisas elas... A gente vê, é o grande empresário que estava lá em cima, que parece que nada vai fazê-lo cair, daqui a pouco está lá embaixo, está no fundo do poço. Nós vemos aquele que tinha uma empresa, que parece que daqui a pouco aquela atividade ela muda, aquele ciclo, acontece uma série de coisas que vem barrando. Aquele que a gente estava lá em cima, quantas pessoas que parecia que o casamento era intocável, daqui a pouco, a hora que você olha já está separando. Quantas pessoas, eu tenho uma saúde perfeita. Não, ninguém tem saúde perfeita se Deus não sustentar. Ninguém. Nós só estamos seguros em Deus. Então por isso nós temos que investir o nosso tempo no nosso relacionamento com Deus, nesse achegai-vos, aproximai-vos de mim, eu me aproximarei de vocês. E quando Deus se aproxima de nós, Ele nos dá visão, Ele nos dá direção, Ele nos dá sabedoria. Quando Deus se aproxima de nós, nós temos o favor de Deus. Nós temos o favor de Deus. E se temos o favor de Deus, nós temos o favor dos homens e boa reputação. Coloca a mão no seu coração.